Bom, fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao Papo de UroCast, o podcast oficial do Papo de Uro, onde a gente tem o objetivo de conversar além da urologia e principalmente apresentar a pessoa por trás do especialista, né? Meu nome é João Fuzeta, estou aqui junto com o meu clã, sou um dos hosts do podcast, junto com Pedro Oliveira e Joca Torres. É, Estamos muito honrados e agradecidos por uma participação inenarrável aqui. E no episódio de hoje a gente vai apresentar então a doutora Karin. A doutora Karin tem uma formação muito peculiar e interessante para a gente conversar, mas falando na formação dela, a doutora Karin fez a medicina na PUC do Rio Grande do Sul, fez a cirurgia geral e a urologia no HC de Porto Alegre, fez fellowship no McGill University, no Canadá, depois fez seu mestrado e doutorado também na Federal do Rio Grande do Sul. E assim, é complicado, eu ficaria um dia inteiro aqui para ler todo o currículo da doutora Karin, mas Extenso. ela já foi membro da Câmara Técnica de Urologia do Conselho Federal de Medicina, coordenadora do ensino à distância. Hoje em dia, ela é coordenadora do ensino à distância do programa de ensino à distância da SBU Nacional, que é o Target, né? O treinamento avançado para residentes e guidelines em treinamento. Inclusive, se você, residente, está em algum grupo do Target, já viu lá mandando os links, doutora Karin, é ela mesmo que a gente conversa hoje. E também tem uma participação, assim, já uma estrada longa aí na SBU, mas hoje em dia ela está junto na diretoria da Comissão Permanente de Comunicação, Gestão 22-23, e também diretora-presidente da seccional do Rio Grande do Sul da SBU, no biênio 22 e 23. Então, assim, prazer inenarrável, doutora Karin, é uma honra estar conversando com a senhora hoje. Então, primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite e a disponibilidade por a senhora estar aqui conversando com a gente. Muito obrigada, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, João, Pedro e Joca, né? Como eu falava lá no início, né? Não só estou honrada, mas emocionada até de estar aqui com vocês, né? Porque tem um carinho muito grande pelos residentes, pela formação. Acho que a gente tem uma das especialidades mais bonitas e mais completas, né, que tem na medicina. Sou suspeita para dizer isso. E assim, parabenizo vocês por essa iniciativa de, além de tudo que vocês já fazem, que não é pouco, ainda ter criatividade e tempo para dedicar a esse projeto. E vou pronunciar o meu nome, porque eu sei que, como a gente ainda não se viu pessoalmente, meu nome é bem complicado, meu nome é de origem alemã, né? Então o Karin, na verdade, ele tem uma paroxítona, e depois é Jäger, que é alemão, e Anzolch, que é do meu marido. Então, meu nome então é Karin Jäger Anzolch. E eu fiquei impressionada que eu não falei nada do meu currículo e vocês já tinham ele aí todinho. Então, muito bom. É isso aí. E a gente tem uma preocupação e um carinho de poder extrair tudo que a gente quer principalmente para o nosso público que vai ouvir. E então a gente acaba buscando, com certeza, conhecer melhor a pessoa por trás do urologista para a gente apresentar para o pessoal também. Bom, então, o Joca, doutora, vai contar um pouco para a gente aqui quem que é o nosso público, até para a gente entender como é que vai ser o nível da nossa conversa aqui. Manda aí, Joca. Doutora, então, a gente tem um público bem diverso no Papo de Uro, graças a Deus. A gente tem desde o urologista já formado, urologista renomado, urologista que acabou de formar, até o acadêmico, que ainda está naquela curiosidade para saber como é o universo da urologia. Tem muito residente de cirurgia geral que ainda está naquela dúvida do que fazer, que vai lá no nosso Instagram, começa a comentar, começa a compartilhar. E tem muito residente de urologia também, que também vai acompanhando a rotina de post, que é tudo coisa do dia a dia. E também tem já tem uma grande parcela de público, que é umas pessoas mais
um pouco mais leigas no assunto, então a gente procura equilibrar os posts que atenda desde um público mais geral, ao acadêmico, ao residente de cirurgia geral e urologista já formado, para conseguir juntar e trazer informação de forma satisfatória. E graças a Deus a gente está percebendo que a gente está conseguindo isso. É isso aí. Maravilha. E assim, eu digo e repito que é uma honra e um prazer muito grande estar com a senhora conversando aqui hoje. A gente acompanha as redes e vê a sua participação na SBU, a gente acompanha, sente o seu desejo e cuidado pela sociedade de uma forma geral. E muito além disso, né, você tem uma contribuição muito importante também, que inclusive eu queria mostrar aqui, ó. Eu queria mostrar aqui para isso aqui, acho que é uma coisa que a doutora Simbolizar. é uma coisa que simboliza muito do seu papel aqui na urologia. E você vai poder comentar, quem não está nos assistindo, eu estou mostrando aqui uma orquídea. E a doutora queria que a senhora comentasse brevemente sobre o que isso representa para você e para a urologia. Ah, pois não, muito bom, muito bom. Então, essa foi ótima, me pegou de surpresa. Então, atualmente, então, as urologistas mulheres são chamadas de orquídeas, né? Acho que uns 10, 15 anos, talvez, para cá, começou essa história, mas se firmou bem agora nos últimos anos mais recentes, né? Os últimos, talvez, 8 anos, 10 anos. Então, e como é que começou essa história, né? Então, nós sempre fomos muito poucas, né? Até quando eu entrei, nós éramos menos de 1% dos urologistas, então acontecia duas coisas até nos congressos: ou as pessoas nos conheciam, ou achavam que a gente não era médico, era a esposa de alguém, era uma secretária, alguma coisa, né? Então, esse foi o nosso início. Mas naquela época, então, a gente era simplesmente as urologistas. E depois, né, veio o nome Orquídea, que começou assim como uma brincadeira, mas depois se transformou numa coisa mais séria, né? Tipo assim, pela resiliência, por poder absorver aquilo que ela precisa, muitas vezes com alguma diversidade, né? E pela beleza, né, que tem cada uma, beleza singular, existem tantos tipos diferentes de orquídeas, né? Cada uma tem a sua peculiaridade, então acabou se transformando esse o nosso símbolo, e tanto que a gente tem um pin até de orquídea, que a gente sempre, quando tem algum evento, a gente coloca ele também. Então, orquídea ficou chamada, as orquídeas, as urologistas mulheres, né? E é com bastante orgulho assim que eu carrego então esse título aí, né? E cada vez o nosso grupo está aumentando mais. Hoje, apesar de ainda ser a especialidade médica com o menor número de mulheres, né? Nós somos em torno de 2,8 mulheres na especialidade, a especialidade que tem menos mulheres, cada vez a gente percebe um número maior entrando, e até porque a gente tem um grupo de WhatsApp e todo ano vão entrando novos, né? Minha R- foi... Eu tenho uma R- que é mulher, ela foi adicionada antes de ontem no grupo das orquídeas, ela ficou super feliz. Viu? Que legal, que legal. Aí pronto, depois dessa conversa que a gente já vai pegar o link do grupo de WhatsApp com a doutora Karine, e a gente colocar aí para as mulheres que vão estar ouvindo. Isso mesmo. E eu, particularmente, eu tenho vivência com isso, e é muito interessante, porque a urologia sempre é designada como área masculina, partindo primeiro do pressuposto que é a especialidade da saúde do homem, mas também pelo perfil dos profissionais, na demografia mesmo. E como a doutora falou, acho que é cerca de 97% é masculina, mas o que a gente percebe é que cada vez mais isso tem se transformando, né? Se não me engano, 15% das residentes são mulheres, ou seja, é uma proporção que está aumentando cada vez mais. E é muito curioso, porque a nossa especialidade dispensa apresentações, nossa especialidade é incrível, uma especialidade super dinâmica, super completa, e é muito interessante que às vezes tem internas, tem R1, R2 de cirurgia geral, mulheres, e fala, caramba, eu gosto tanto da urologia, eu acho essa especialidade tão fantástica,
E não sei, eu tenho receio, né, de eu sendo mulher ser urologista. E eu, Pedro, particularmente, para mim é muito natural mulheres na urologia. As minhas duas R+ diretas, Karine e Yuki, inclusive um beijo para elas, mulheres. A Thaís, minha preceptora, mulher. E agora a minha R3, Daniela, também. Então, para mim, isso é uma coisa muito natural. Eu não consigo enxergar esse universo. Mas, perguntando para a senhora, na época que a senhora fez residência, que os tempos eram bem diferentes do que são hoje, como que foi a experiência da senhora? O que fez a senhora escolher essa especialidade? E um pouco do que a senhora sente de diferença em ser mulher e ser urologista? Isso ainda é tabu? Quais as perspectivas que a senhora enxerga? Então, eu começo a história na faculdade, né? Então, na faculdade, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu pensava em fazer psiquiatria inicialmente, mas já no primeiro ano eu vi que eu gostava de cirurgia, já pela anatomia, comecei a acompanhar todos os tipos de cirurgia, vivia dentro do bloco cirúrgico, mas com a urologia até eu não tive muito contato durante a faculdade, mas mesmo assim eu queria fazer cirurgia geral. E até teve um colega meu de turma, que eu sempre digo que ele é um profeta, porque já tinham poucas mulheres na cirurgia na época, muito poucas mesmo, e as que tentavam, muitas desistiam pelas dificuldades, né, do ambiente, né, que era realmente muito complicado para a gente. Mas ele diz assim, tu vai acabar fazendo urologia, tu vai ver, tu começa com a cirurgia, tu vai acabar na urologia. E eu disse para ele, não, aí também não, aí já seria muito radical também, eu não quero passar fome, eu preciso trabalhar, né? Eu disse para ele. Mas aí eu saí da PUC, fui para o Hospital de Clínicas, né, fazer a residência de cirurgia geral, e lá o ambiente de cirurgia geral foi até bem mais hostil, vamos dizer assim, do que a urologia. Então, tanto que no primeiro mês que eu entrei, existia uma tentativa sempre de fazer as mulheres desistirem, né? O primeiro mês me deram 19 plantões, enquanto que os outros ganhavam 3, 4, Nossa, 5. caramba. Nossa, velho. E disseram assim, mas que azar o seu, pegou Poxa. 19 no Nossa, não sorteio. Cinismo ainda. Cinismo. Então foi assim, né? Então foi dureza. Então, realmente, e não só dos homens, principalmente muitas vezes das próprias mulheres, né? Vinham essa dificuldade, esse preconceito. As mulheres não se acreditavam, não davam espaço. Era instrumentadora, era enfermeira, todo mundo procurava demonstrar que não era um ambiente bom para a gente ficar, né? Não éramos bem-vindas, né? Mas com o tempo a gente foi dobrando, vendo que realmente não era de desistir tão fácil, não era de negar trabalho, e acabou que quando eu passei na urologia, foi surpreendente, assim, né? Foi realmente surpreendente. Quando eu conheci o paciente urológico, o seu dia a dia, que eu percebi que a urologia era uma especialidade tão completa que poderia fazer clínica, podia fazer cirurgia, fazer exames, podia atender crianças, mulheres, homens, jovens, idosos. A gente podia fazer onco, urolitise, podia fazer tantas coisas. Eu realmente me encantei pela especialidade. E posso dizer que, na verdade, quem me convenceu a fazer urologia mesmo foram os pacientes, porque logo eu estava tão integrada à urologia naquele mês que os pacientes vinham procurar, eu quero consultar com aquela doutora, eu quero consultar com ela. Nossa, que legal. Então eu comecei a me enxergar urologista, né? Comecei a perceber que existia um mundo ali que me pertencia, né? Então, sobre isso, né, naquela época, acho que o ambiente do Hospital de Clínicas, para nós, foi muito favorável. Para mim, eu fui a 5ª urologista formada no meu serviço, né? E o meu chefe, o meu futuro chefe, também me incentivou muito. Ele percebeu o meu trabalho no ambulatório enquanto cirurgia geral. Ele me chamou um dia na sala dele, até me assustei, porque ele chegou, ele fechou a porta e disse: eu gostaria de conversar contigo. Eu disse: meu Deus, o que eu fiz, né? Aí ele chamou, ele fechou a porta e perguntou:
Tu já pensaste em fazer alguma especialidade depois da cirurgia? Essas alturas eu era cirurgia R2 da geral, e eu fiquei assim, né? Porque se tu não pensaste em fazer urologia, acho que tu deveria pensar, né? Tu és uma urologista. Ele disse para mim. Nossa, velho. Então foi muito, O muito famoso forte. chamou na Forte. chincha, isso aqui na minha terra Chamou na chama isso. Chama chincha. assim. Deixou no beco sem saída, né, doutora? Fiquei Às vezes assim, é o né? estralo, Então às vezes é o foi estralo que a senhora precisava, né? é, Aquele para acordar. para Já acordar, tinha para despertar e ver que era despertar. por ali mesmo, né? Então, assim, por mais que tenha sido difícil no início, eu não me arrependo nunca dessa escolha. Acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi fazer urologia. Realmente eu amo urologia e até quem me conhece sabe que é quase que eu quero que todo mundo seja urologista, as minhas filhas e isso, os meus genros também, mas é porque realmente é uma especialidade encantadora, é uma especialidade que tu chega muito próximo das pessoas, tu ajuda as pessoas de fato, eu sinto isso, né, que faz a diferença para muita gente. Né? Duas coisas que me chamaram muita atenção, assim, primeiro que não existe, na residência, né, um período difícil, complicado e tal, não existe feedback melhor e mais importante do que o feedback do paciente. Isso eu sinto um pouco aqui também. Isso quando você recebe esse carinho do paciente, que ele te vê como você olha para ele, como você olha no olho, o jeito que você trata, isso muda completamente o jogo. Então, esse feedback do paciente é muito importante, da equipe muito importante. E outra coisa que a gente tem que falar a verdade, né? Mulher faz melhor do que homem, não tem jeito. Inclusive, Com certeza. mulher sabe fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A gente já pode ver pela trajetória e currículo da doutora Karen, que ela faz não sei quantas coisas ao mesmo tempo e eu já tô com dificuldade de fazer 2. Então não tem jeito, mulher tem seu espaço, e muito legal de ter uma mulher como a senhora representando as urologistas mulheres. E uma coisa. Bom, vou deixar o Pedrão aí, acho que o Pedrão tinha alguma coisa para comentar, mas eu vou falar mais para frente aí. Fala aí, Pedrão. Exatamente, assim, ver tudo que a senhora participa, todo o seu trabalho e é uma referência não só para as mulheres, mas para todo mundo. A gente olha para os eventos da SBU, sempre tem o rosto da senhora, está sempre presente em todos os eventos, então de fato é uma pessoa inspiradora. E aí eu dei o exemplo de internas que passam com a gente, residentes de cirurgia geral que até pensam em fazer urologia, mas tem esse receio. O que a senhora teria para falar para elas? Olha, eu acho que essa pergunta realmente é bem importante. Primeiro lugar, eu acho assim, não desistir, né? Acho que a pessoa tem que estar bem convencida do que ela quer, se ela se sentiu bem ali, se ela gostou daquela área, ela tem que investir. Ela não vai encontrar um caminho óbvio. O meu caminho talvez não seja o mesmo caminho de outra pessoa, de outra mulher, mas a gente pode se ajudar sim. Esse nosso grupo das orquídeas, a gente se ajuda muito, isso é muito legal. Tem um lema que diz mulheres fortes se ajudam, né? Não põe pedra na frente para outra tropeçar, né? Então a gente procura se ajudar em todos os sentidos, e eu acho que isso é bem importante. Mas o que eu diria? Uma vez que tu te identificaste com essa área, tu gostaste dessa área, tu te enxergas ali, aguenta que vai dar certo, aguenta o início, que é difícil, não é só para a mulher que é difícil, acho que para todos é difícil, a mulher tem algumas peculiaridades, é verdade, algumas dificuldades que o homem talvez não encontre, mas todo início é difícil, né? Todo início para tu ser reconhecido, para tu encontrar o teu lugar é difícil, não pode desistir de primeira. Eu acho que então, para quem decide fazer esse caminho, tem que investir muito no seu conhecimento. Então, assim, não queira pouco, se aperfeiçoe, se diferencie, estude, não importa se vai fazer no exterior ou vai fazer aqui alguma coisa, mas procure sempre crescer, se diferencie. Eu acho que nesse aspecto, sim, talvez seja um pouco diferente para o homem e para a mulher. Uma vez a doutora Angelita Abramo, ela disse para nós, né? Se um homem tem que estudar para chegar lá,
a mulher tem que estudar 3 vezes mais para chegar em algum ponto, né? Porque ainda a gente é olhada com desconfiança por muitas pessoas, não por todas. Eu vejo que vocês aqui, quem tem mente aberta, vocês viveram com outras urologistas, vocês conhecem como é que é trabalhar, mas algumas pessoas têm resistência, sim. Né? E a gente tem que levar isso em consideração. Eu nunca levanto a bandeira, a mulher ou qualquer coisa assim como diferente, mas a gente sabe que para poder chegar em algum lugar, tu vai ter que te esforçar, tu vai ter que mostrar o teu trabalho, mostrar, ser convincente naquilo que tu faz, tanto para o teu paciente quanto para os teus pares, né? Mostrar seriedade, mostrar comprometimento, né? Então, eu acho que isso é importante. Doutora, e assim, a urologia, dentro da urologia, tem um universo, vários universos muito vastos que você pode seguir. Você pode ir ali para a parte da endo, andrologia, urogineco, uropediatria, e eu percebi que a uroonco é muito forte na vida da senhora, tanto ali no mestrado, como no doutorado. Como foi que a senhora chegou a essa decisão e partiu para ela, para seguir com a uroonco? Então, a uroonco então me acompanhou já desde o início. A primeira grande paixão que eu tive na urologia foi a próstata, né? Então, assim, então assim, próstata era a minha paixão desde o início. Tanto assim que eu quase não conseguia pensar em fazer outra coisa a não ser câncer de próstata, HPV, tudo relacionado à próstata. Eu gostava muito e gosto ainda, né? Bastante. Tanto que meu mestrado e doutorado foram nessas temáticas, né? E sabe que ali, nessa questão de próstata, e até hoje é assim, eu encontrei o meu primeiro nicho de trabalho. Muitos pacientes homens, preferem consultar com mulheres, né? E isso na época do clínicas, eu não sabia, porque tudo é SUS, as pessoas às vezes não têm opção de escolher, mas depois que a gente abre o consultório, a gente começa a perceber essas histórias. Então, tem pacientes homens que preferem consultar com mulheres, seja porque eles habitualmente consultam, é dentista, é endócrino e tal, ou porque eles tiveram alguma experiência que não foi tão agradável com algum outro profissional e resolveram tentar, ou porque foram bem recomendados por alguém que já consultou, né? Então, tem esse nicho de trabalho aí. E acho que eu me senti sempre muito à vontade de atender próstata, me senti muito à vontade de atender o público masculino. Então, acho que passando essa tranquilidade, essa confiança também que tu passa, o paciente está em casa, está acolhido, está numa boa, não tem nada, está tudo certo. Isso também vai criando uma possibilidade de trabalho para ti. Então, eu continuo gostando muito de uroonco, mas mais recentemente comecei a ter uma demanda diferente. E uma vez um professor meu, o Dr. Cláudio Lima, ele disse que muito daquilo que tu gosta também são as oportunidades que te aparecem, né? Sim. E tem uma área que eu particularmente não me interessava muito, que era a disfunção miccional, mas foram surgindo oportunidades. Então, hoje em dia também atuo bastante na área de disfunção miccional, né, e infecciosas também. É uma outra área que surgiu bastante oportunidade, mas continuo seguindo, fazendo uroonco, continuo seguindo, gostando da próstata e tal. E percebo que ainda é uma área que tem poucas mulheres na uroonco. Tenho incentivado, tenho visto assim, outras colegas mais jovens agora, mais recentemente, citando nomes, assim, a Bárbara Melão, lá do Amazonas, né, que está com a gente na comunicação, a Marília, né, Marília Buenos Aires, lá do Piauí também, que se dedica, a Silvana também, que se dedica a essa parte, dentre outros nomes, assim, mas é uma área bem bacana mesmo. Muito legal, doutora. Conhecemos todos esses nomes importantes aí que a senhora citou, que representam também. E, assim, a gente vai falar mais para frente sobre o papel da SBU e tal, mas a gente queria ainda extrair algumas coisas ainda mais de você. E queria que a senhora contasse
em meio a tantas coisas que a senhora participa hoje, como que é a sua rotina trabalhando como urologista hoje? Consultório, cirurgia, você faz isso 100% do seu dia? Porque você tem muito uma importância também na parte de gestão, né? Então, que com certeza isso tem uma dedicação e um tempo grande também da sua rotina. Mas queria saber como que é a doutora Karen, urologista, atuando nessa área. Como que é a sua rotina, consultório e cirurgias? Então, eu sempre operava sábados, muitos sábados eu operava. Agora, de uns anos para cá, um pouco antes da pandemia, só deixo cirurgias em fim de semana quando é urgência. Então, eu consegui organizar o meu tempo para ficar de segunda a sexta-feira trabalhando full time, assim, e fim de semana procuro ficar mais com a minha família. E tem muita coisa da SBU também fim de semana, vocês sabem, né? Mas, enfim, o que eu faço? Eu atendo consultório 5 dias por semana, porque mesmo quando eu não estou lá, eu atendo consultas online também. Hoje em dia, com a tele, a gente consegue organizar o tempo da gente dessa forma. Opero às quartas e às sextas-feiras. Aí, às quartas, eu opero também, deixo disponível praticamente todo dia para cirurgias. Sextas-feiras, eu também disponibilizo a parte da manhã, geralmente, para fazer cirurgias, aí geralmente cirurgias menores para o paciente poder ter alta em seguida, né? Já que a minha pretensão é dedicar um pouco à família também nos últimos anos. Não, com certeza. Mas fiz muito plantão, eu fiz muita coisa, trabalhei muito. Mas assim, então, quando eu estou no consultório, eu chego a ficar mais de 12 horas dentro do consultório. Né? Às terças e às quintas-feiras, é comum eu ficar 14 horas dentro do consultório, não sair nem para almoçar, porque realmente tem uma demanda bem grande de pacientes, graças a Deus, né? Então, que são meus dias que eu atendo de manhã até à noite, né? Certo, doutora, mais uma curiosidade. Como é que a senhora estudava no tempo da Eu acho que tá residência no da senhora? mudo. Tá? Não, estou escutando. Não, ele está falando. Tá escutando? Sim, pode falar. Doutora, como era a rotina de estudos da senhora na época da residência de urologia? E agora, como é que a senhora organiza para estudar? Qual o grande diferencial nesse intervalo? Porque quando a gente é residente, a gente tem uma cabeça, a gente está estudando ali. Só que quando a gente já tem uma grande experiência, quando já tem uma formação já há mais tempo, a gente está com uma outra cabeça. Então, como é que a senhora conseguia estudar na residência e como é que a senhora consegue enxergar isso hoje? E principalmente como que a senhora estuda hoje, né? Porque Hoje, principalmente principalmente hoje. não estudar no sentido de sentar e discorrer um livro, como que a senhora se atualiza, né? Quais são as meios, as Isso. plataformas, né? Sim. Não, então, na residência da nossa época não tinha internet, você sabe, então até eu fico pensando, puxa, se tivesse tudo isso que a gente tem hoje, que maravilha, um celular, né? A gente tinha que ter livro, tirar xerox escondido, porque era proibido. Então, todas essas coisas, a gente não tinha grana para comprar livro, mas tinha que ter alguma forma de leitura, né? Então, a gente lia muito, o nosso serviço tinha alguns livros, então qualquer tempinho vago que tinha, a gente subia lá e lia, a gente lia muito, qualquer horário vago a gente estava lendo, os nossos professores não deixavam a gente fazer cirurgia se a gente não estava com a técnica na ponta da língua, então, querendo ou não, a gente tinha que estudar a técnica e tinha que passar a técnica no outro dia, senão não fazia cirurgia, né? Então, era obrigatório isso aí. Eu sempre gostei muito de estudar, então não foi exatamente complicado para mim isso, né? E tanto até, sem querer me gabar, nem nada, mas eu fui o primeiro lugar no título de especialista na minha época, no TISBO, né? Primeiro lugar nacional. Então, realmente, Que legal. eu gosto muito de
estudar. Calma aí, doutora, não precisa pisar no pessoal aí que tá prestando protismo aí, pessoal que tá sofrendo, isso aí vai magoar muito o coração. Foi semana passada, a galera agora... Esse protismo em massa machucou muito o coração, doutor. Cada vez tem os seus desafios, lógico, né? Não estou dizendo que seja fácil, não, de forma nenhuma é fácil, né? Mas, assim, a primeira coisa é não deixar acumular, né? Sim, então, é uma coisa que eu coloquei na cabeça sempre, e a minha mãe me dizia muito isso para todas as provas que fazia. Se tu souber tudo, é como se fosse possível, mas se tu souber tudo, ninguém vai tirar o teu lugar, tu não vai ter preocupação de não passar na prova. Então, eu achava assim que era possível saber tudo. A gente sabe que não é, né? Mas eu tinha aquela ilusão de ser, e com isso eu não deixava acumular coisas. Então, assim, agora eu sou R1, eu tenho que saber isso aqui, eu tenho que saber essa cirurgia, eu tenho que entender disso aqui. Então, eu não vou deixar acumular, não vou estudar lá quando chegar a prova. A gente cansa muito, a gente trabalha o tempo todo, é transplante, não sei o quê. Às vezes a gente virava 3, 4 noites dormindo 2 horas por noite. Mas a gente se organizava e estudava para isso, e quando chegava perto da prova, então a gente dava um gás a mais ali para vencer, dar uma revisada em tudo. E hoje como é que a senhora estuda e se atualiza? Isso, então, acho que tem muitas fontes, hoje em dia tem muitas fontes de atualização, né? Por exemplo, eu recebo sempre as atualizações pelo meus e-mails do Medscape, eu seleciono também tópicos, a AUA manda muito material, a EAU, a SBU, bom, vocês podem imaginar, eu assisto 100% de todos os programas da SBU, porque eu estou organizando, então acho que tem sido muito legal para mim também. De camarote, né? De camarote. Então, até posso dizer para vocês que os conteúdos que tem ali são incríveis, né? Às vezes até eu vou pegar de novo um conteúdo lá na academia, fica sempre lá no portal, na academia, né? Portal da Urologia. Entrando na seção academia, vocês encontram lá os diversos programas, Target, SPO em Casa, Pedal, tá tudo lá, né? E assino, bom, como eu sou sócia da AUA, eu tenho o Journal of Urology, sempre dou uma passada nos olhos, eu sou sócia da International Continence Society, então também vou lá, seleciono alguns tópicos que me interessam, pego um pouco de tudo, né? Vou sempre selecionando um que outro artigo, compartilhe com algum colega que eu sei que está também interessado naquele tema. Às vezes a gente compartilhando ou explicando o que a gente leu, a gente aprende mais, né? Como se diz, ensinando tu aprende, ou compartilhando tu aprende. Então eu tenho uma rotina assim que eu estou sempre lendo alguma coisa, sempre eu estou lendo alguma coisa e vendo o que está acontecendo, procuro sempre em congresso, né? Todos os congressos que forem possíveis, eu estou lá, eu estou organizando, eu estou fazendo, eu estou assistindo, até hoje eu assisto, né, os congressos, né? Acho que a nossa profissão, ela tem, quase todas as profissões, a gente hoje em dia não pode parar, mas a nossa, especialmente, né, a gente não pode parar de estudar nunca, né? A gente não pode perder essa vontade de aprender, né? A gente não pode perder nunca essa motivação de saber mais, né? Eu acho que esse é um dos conselhos que eu dou, né? Que legal. E assim, dentro da nossa sociedade, você era uma das grandes expoentes aí na questão da preocupação com o ensino, e nós aqui também, do Papo de Uro, a gente tem uma vocação muito grande pelo ensino, é um dos nossos pilares aqui, voltados para isso. E eu, particularmente, recentemente tive uma visita de recredenciamento da SBU aqui na minha residência, e foi muito positivo, no sentido de a própria visita já ser algo transformador, no sentido de você refletir sobre a sua rotina, sobre o que é ensinado, suas fragilidades, o que precisa ser melhorado, o que evoluiu recentemente. E a gente sabe que não é a realidade das residências no geral do Brasil serem credenciadas pela SBU. Como que a senhora enxerga hoje a situação do ensino da urologia no Brasil? A gente sabe das dimensões continentais que é o nosso país e, particularmente, a visão que eu tenho hoje sobre a nossa especialidade é de muita credibilidade. Vários lugares que você chega e fala, não, o serviço de uro aqui é muito bom.
E eu escuto isso praticamente de todos os lugares que tem urologistas. E a gente sabe que nem todas as residências são credenciadas pela SBU. Não sei se com certeza é um selo de qualidade, mas assim, qual que é a visão da senhora hoje sobre o ensino de urologia, especialmente sobre as residências de urologia no nosso país? A pergunta é bem importante mesmo. Bom, em primeiro lugar, assim, a gente tem visto, assim, com alguma preocupação, a tentativa de abrir cursos de especialização, né, ao invés de residências. E por que a gente vê com preocupação? Principalmente porque quem vai ter esse controle? Que tipo de objetivo tem esses cursos? Será que o curso é para formar as pessoas ou o curso é para ter algum ganho financeiro ou mão de obra? Né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande com relação à formação. O nosso professor, esse professor Walter Koff, nosso ex-chefe de serviço, quando a gente entrou, foi muito claro que com o viés todo nosso de urologista e de pessoas que gostam da especialidade, ele disse para nós: vocês são os melhores dentro dos melhores, né? Então, vocês estão aqui porque vocês são os melhores dentre os melhores. Então, a gente realmente vestiu aquela camiseta, a gente acredita mesmo, eu acredito que a urologia, sem desfazer nenhuma outra especialidade, mas é uma das especialidades em que tem um crivo muito grande, né? Então, é um profissional que sai, quando a residência é realmente boa, quando preenche os critérios, sai um profissional incrível, profissional completo, que é capaz de atender uma demanda muito grande de situações clínicas e cirúrgicas, que talvez outras especialidades não tenham toda essa diversidade e toda a capacidade de atender situações diferentes. Então, as residências, a gente sabe que, infelizmente, uma parte ainda não é credenciada da SBU. E por que não é credenciada da SBU? Em primeiro lugar, precisaria pedir a credencial, né? Porque não se faz uma busca ativa, ninguém entra lá num serviço e cobra. Isso não é correto, né? Não seria correto entrar lá e perguntar: não tem credencial da SBU. Não é assim que funciona. As pessoas têm que querer e, às vezes tem passos que realmente são difíceis, tem critérios, né? São critérios, mas esses critérios não são nenhum absurdo de serem pedidos. São critérios que visam uma formação, ao mínimo básica, de um bom urologista, que forneça as condições certas para que possa exercer, dentro do cenário atual, uma boa urologia. Então, a gente sabe que esses serviços têm que ser regularmente revisitados. Não que vai ocorrer de rodar o serviço. Às vezes falta um detalhe aqui, mas que pode ser compensado fazendo uma determinada medida. Às vezes o próprio serviço não fez esse diagnóstico, mas se vem alguém de fora, ele consegue corrigir, né? Se dá oportunidades para isso. Então, eu vejo que a credencial da SBU, a chancela da SBU pelo serviço, é para o residente uma segurança muito grande, uma segurança de que ele não está perdendo tempo, que ele está fazendo uma formação que realmente é sólida e que vai ser útil para ele poder chegar a um patamar maior profissional. Então, acho que isso é extremamente importante. Se depois a gente podia falar do Target, por que começou o Target, né? Mas vou deixar vocês perguntarem. Nós vamos falar, inclusive eu tive a felicidade de participar de um no final do ano passado, foi bem legal. Mas ainda nesse sentido da formação, o que a senhora disse faz total sentido, principalmente pelo fato da urologia exigir um profissional muito completo e muito versátil, porque a urologia está muito próxima da medicina geral. É diferente de uma subespecialidade que tem a sua área de conhecimento de uma forma muito vasta, mas é como se fosse um grande apêndice da medicina. As especialidades iniciadas com osso são os exemplos disso. Mas a senhora disse uma questão que me despertou uma reflexão, considerando o cenário do ensino médico do Brasil hoje, essa abertura desenfreada de cursos de medicina, talvez o maior gargalo que a gente tem hoje em termos de formação médica é o acesso à residência médica.
Então, a gente percebeu aí nos últimos anos um aumento desenfreado em faculdade de medicina, com a qualidade completamente questionável nesse sentido, e o número de vagas de residência não avançou na mesma proporção, até porque para você criar vagas de faculdade, basta uma estrutura predial, 1 ou 2 convênios com unidade de saúde, está pronta a faculdade de medicina. Residência médica depende de estrutura hospitalar, de gestão do cuidado e sistema de saúde. Então não é tão simples assim aumentar vagas de residência médica. Porém, várias outras especialidades têm cumprido esse gargalo através das especializações. E a senhora tocou num ponto muito interessante, porque uma das características da nossa especialidade é justamente não ter especializações, cursos de especializações. Até porque também, se for olhar uma das nossas características enquanto especialidade, a urologia também tem a facilidade de ser uma especialidade muito comercial, né? O dia a dia do urologista é um dia a dia muito bom e muito explorado comercialmente, digamos assim. E aí me vem a questão, como que a SBU enfrenta esse combate às especializações? Não é criminalizando a especialização, mas assim, a gente percebe que dentro da urologia não tem espaço para isso. E falando ainda de comercialização, talvez uma das áreas da uro que mais sofra com isso é a andrologia, que tem sido invadida por outros profissionais sem formação e com práticas escusas. Como é que tem sido? Eu não sei se existe uma diretriz, uma linha de trabalho da SBU nesse sentido, mas que de fato funciona na prática. A gente não vê especializações em urologia. Qual que é o retrato da realidade disso? Eu acho que a primeira coisa para poder se pensar em combater esse tipo de situação dos cursos é ter uma sociedade forte, uma sociedade atuante, né, que mostre valor, né? Então, isso a gente tem feito, tenho certeza, a gente tem estado presente em todos os âmbitos, a gente está junto à AMB, a gente está junto ao CFM, a gente tem parcerias com outras sociedades, a gente tem conteúdo, a gente tem formação científica, então a gente realmente, de fato, tem a nossa prova de residência, por mais que sempre gere um certo estresse, as provas de título de especialista, né? Gera um certo estresse, a gente sabe disso, né? Porque é um conteúdo, a gente tem um conteúdo muito vasto, né? Mas a nossa prova é um dos modelos até para outras sociedades, nossa prova de título, né? Dada a sua qualidade. Não existe, claro, nenhum processo perfeito, mas a nossa está dentro dos top de título de especialista. Então, a começar por aí, uma sociedade que transmite esse tipo de informação, como é que é um urologista, que os urologistas se identifiquem com a urologia como ela é mesmo. Então, isso aí já inibe um pouco os cursos de especialização, né? Quem faz um curso de especialização apenas vai encontrar dificuldade de se integrar, né, como os demais urologistas. Então, ele percebe que isso não é desejável. Talvez seja melhor não passar naquele ano, mas tentar no ano seguinte, ou depois de novo, né? Existe também a nossa formação é longa, né? Nossa formação tem agora vai ter 3 anos de cirurgia, né? Mais 3 de urologia, fora algum fellow, alguma coisa. Então, só essa formação longa também já inibe uma formação assim rápida, né? De fim de semana, de um mês, porque a gente tem toda uma formação muito sólida e com muitas etapas e muitas patologias que não favorece muito esse tipo de Curva de aprendizado dos procedimentos que não são curtas, né? Que não são curtas, exatamente. Então, a nossa formação é muito peculiar, mas não quer dizer com isso, né, que a gente esteja totalmente imune a esses cursos. Esses dias, até no grupo das orquídeas, ali colocaram, oferecendo um curso de especialização de 2 anos, né? O que são 2 anos na urologia? Vai entrar com o quê? Com cirurgia? O que vai fazer, né? Em 2 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e falar para os acadêmicos, principalmente, falar para os residentes de cirurgia, que não é assim que se forma um urologista. Né? Não vale a pena ir pelo lado, não vale a pena tentar encurtar um caminho, porque isso aí não é legal. Não é legal para quem vai gastar esse tempo. Realmente pode ser um tempo perdido, um tempo
que depois fica muito difícil de tu recuperar, né? É um arrependimento. Então, o ideal é fazer a coisa certa, é procurar o caminho certo. A gente tem uma especialidade maravilhosa, que certamente a gente, no final da nossa jornada como residente, a gente vai estar apto a fazer tantas coisas. Então, eu acho que isso tem que ser reforçado sempre. E pensando ainda nisso, em termos de formação, eu tenho uma pergunta dupla, que eu queria saber a visão da sociedade e a visão da senhora. A primeira é o seguinte: qual que é o perfil de residente que a sociedade espera formar? Perfil do egresso. O que ele sai capaz de fazer? E eu não estou falando de procedimento, não estou falando de técnica. Estou falando de perfil do profissional mesmo, envolvendo soft skills, formações enquanto médico, não só dentro da especialidade. E também ver da senhora a sua opinião sobre a importância de fazer coisas além da nossa especialidade e o quanto que isso pode colaborar também. Uhum. Então, eu acho que o profissional que se espera, em primeiro lugar, é o médico, né? Que não se perca essa noção de ser um médico. O que é um médico, né? É uma pessoa que realmente está junto do ser humano. Ele não é só um técnico, né? Ele não é alguém um interpretador de exames, ele não é uma pessoa distante que tem um conhecimento apenas teórico ou prático. Não, ele é um médico, ele é um ser humano junto de outro ser humano, mas que se habilitou a poder estar nos diversos momentos da vida dele, principalmente momentos de doença, né? Então, acho que isso aí nunca pode se perder. Então, a SBU, eu tenho certeza, e eu também, né, que a gente nunca perca isso, por mais que se qualifique, por mais que atinja topos profissionais, por mais que existam tecnologias, interfaces tecnológicas, que a gente não perca o senso de ser médico, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que um urologista ele saia com todas as ferramentas para poder exercer plenamente a sua atividade. E que ferramentas são essas? São conhecimentos, são capacidades que devem ser desenvolvidas durante o tempo da residência e devem continuar sendo aprimoradas depois, que isso não acaba nunca, né? Por exemplo, todos os conhecimentos teóricos. A gente tem que realmente sair com esses conhecimentos muito sólidos. Por isso que o Target se baseia principalmente nos guidelines, não é no como eu faço, né? Não Sim. é o que esse como eu faço, tu vai ter mil e outros momentos para poder discutir com alguém algum caso particular, mas tu tem que ter a base, né? A base é o que se faz na grande maioria dos casos, né? Então, se tu não tiver a base, tu vai ficar perdido. Então, a partir da base, tu pode discutir um outro caso particular com base na opinião do expert, com base na tua própria opinião, da tua vivência, né? Mas tem que ter uma base. Então, a gente quer que o urologista saia com uma base sólida de formação, algo que realmente seja o correspondente para todos, se possível, e que saia com experiências cirúrgicas concretas, que ele saia capacitado de resolver as principais situações urológicas que se apresentem, tanto as clínicas quanto as cirúrgicas, né? E que, claro, sempre vai ter o caso diferente, o caso extraordinário, desafiador, mas que a grande parte dos casos ele consiga se sentir confortável de resolver, né? Acho que isso é bem importante. Nossa, muito bacana ter esse feedback e insight da senhora, porque o urologista, com certeza, ele se sente muito bem representado pela SBU. O urologista sabe a dificuldade que foi tanto conseguir um acesso, né, de fazer uma residência de cirurgia geral antes, fazer uma residência de urologia, isso se passar direto, né? A gente sabe da dificuldade para entrar nesse grupo seleto e a dificuldade de aprender tudo e ser capacitado em todas as habilidades que o urologista deve ter durante sua formação. Então, é muito bom e você vê isso em qualquer
urologista que ele se sente muito representado pela SBU, porque sabe do esforço e sabe o quão é importante a SBU para a formação e o cuidado, do cuidado continuado, né, da atenção a esse especialista. E já aproveitando, até você tinha comentado antes, doutora Karen, sobre o Target. Então, queria que a senhora contasse como surgiu o Target e como e qual é além de como surgiu, qual é a importância do Target para a formação e o cuidado continuado do ensino e qual é a expectativa que a SBU tem de alcançar com esse Target. Perfeito. Então, a SBU sempre teve muitas iniciativas educacionais, né? Mas o que aconteceu? Durante a pandemia, né, quando assumiu a diretoria do professor Pompeu, se tinha toda uma programação que envolvia residentes junto com os demais, né? A gente tinha os congressos presenciais, a gente tinha o SBU na Estrada, que era um programa itinerante, a gente tinha uma série de programas todos baseados no presencial. Não se usava quase nada online, praticamente nada, tanto que a gente fazia reuniões de diretoria no Rio de Janeiro presencialmente, né? A gente só decidia uma vez por mês as principais coisas presencialmente, tinha que assinar e tudo. Aí veio a pandemia, como vocês sabem, e, de repente, tudo aquilo que tinha sido planejado foi por água abaixo. Até os correios não entregavam mais as coisas, as revistas, então, não poderiam ser entregues. Então, a gente se viu, nessa época, eu estava pela primeira vez entrando na SBU Nacional, 2020, eu estava até então na seccional do Rio Grande do Sul, e, de repente, tudo aquilo que a gente planejou não podia mais ser feito. Então, só nos restavam duas alternativas, ou esperar a pandemia passar e voltar aos nossos projetos, que ninguém sabia quanto tempo ia durar, ou nos reinventar, descobrir novas formas de nos comunicar. E foi assim que a SBU não parou, por isso tem esse lema, a SBU não para, nasceu dessa época aí. E o que se fez, então? Primeiramente, se criou os projetos SBU em casa, substituindo o SBU na Estrada, que eram direcionados a todos os urologistas. E eram 2 vezes na semana, inicialmente. E a gente tinha públicos enormes, até hoje ainda tem um público cativo, conseguiu chegar em partes do Brasil que não se chegava antes. Mas a gente percebeu que as residências, não só pelas visitas que a Comissão de Ensino e Treinamento fazia, mas por todas as situações que a gente sabe que o Brasil, na sua diversidade e desigualdade, enfrenta, a gente percebeu a oportunidade única de conversar com os residentes, de chegar até os residentes com conteúdos específicos de formação que talvez o SBU em casa não pudesse atender somente com esse tipo de modelo, o que havia de necessidade por parte dos residentes. Então, foi assim que se criou, na época, o Target, justamente baseado, como eu falei, nos guidelines, porque tinha que ter uma formação básica sólida, também com participação dos residentes. Então, vocês podem ver que o modelo sempre tem pelo menos 2 residentes que apresentam os casos, que também discutem lá com os professores, são mini aulas em 2 horas, a gente consegue rever conteúdos muito grandes, por exemplo, câncer de testículo esse sábado. Então, realmente, assim, até quem não é residente, às vezes gosta de assistir, dado assim o aproveitamento tão grande daquele tempo, né, que se tem. Então, foi assim que a gente conseguiu. Como é que a gente conseguiu fazer isso? A gente começou a conversar com as residências, e um residente começou a recomendar outro, e hoje em dia a gente tem 3 grupos de WhatsApp com residentes, né, de urologia de todo o Brasil. Alguns, a grande maioria são residências cadastradas, mas a gente permitiu até residências não cadastradas para tentar também chegar um pouco nesse público, e muitos até pediram depois o credenciamento para os seus serviços, né? Isso que é interessante, como o grupo vai elevando a qualidade no todo, né? Então, a gente percebe nesse movimento
que a gente pode contribuir um pouco na formação do residente. A gente pensa em muitas outras atividades, mas isso a gente pode conversar depois, né? Mas que envolvam a residência. A gente tem um vídeo, por exemplo, todo mês a gente convida um residente para fazer um vídeo para o público. Quem quiser ser voluntário, lá quiser fazer um vídeo dentro das nossas campanhas, tem um que é sempre do residente. Então, assim, tem muitas coisas que a gente faz da parceria no Congresso Brasileiro, a gente quer fazer outras iniciativas também com os residentes. Acho que tem sido uma experiência muito legal. O feedback que a gente recebe dos residentes é muito bom, muito positivo. Então, tem valido muito a pena. É um sábado por mês, o primeiro sábado do mês, geralmente, né? Das 10 ao meio-dia, cada vez com uma temática nova. É muito Inclusive, bacana. falando só dessas iniciativas aí dos residentes, compartilhar uma vivência que eu tive no Congresso Paulista ano passado, teve o Game of Residents. Eu fui descobrir isso durante o Congresso, eu não sabia que ia existir isso. E foi um negócio, assim, fantástico. Foi muito legal. Era legal de assistir, era legal a gente se sentir no lugar de quem estava ali participando, e eu espero que realmente isso possa virar algo rotineiro aí nos eventos da SBU, que foi, de fato, muito legal. Sim. Uhum. E ainda nesse sentido de formação, doutora, a gente percebe, especialmente em grandes centros, uma normalização do fellow dentro da urologia. Talvez a urologia, naturalmente, pela amplitude do nosso conhecimento e da abrangência da especialidade, talvez siga um caminho parecido com o que a ortopedia seguiu. Qual que é a visão da senhora sobre essa questão de normalizar o fellow? Porque a gente tem que pensar num paralelo. Pessoalmente, me preocupa no seguinte sentido: o fellow seria para aprofundar o conhecimento na área de interesse ou para suprir fragilidades que você teve na residência? Qual que é a visão da senhora sobre isso? Na verdade, esse ponto que tu levantaste, Pedro, é bem importante. Tanto que agora está sendo feito um processo de credenciamento dos fellowship. Então, assim, o que dentro desse processo de credenciamento dos fellowship vão ser observados pela SBU? Primeiro, se o fellow não está, na verdade, suprindo uma formação deficiente ou se ele não está tirando o lugar do R5, né, na escala. Então, se ele vai ocupar o lugar, está operando no lugar do que o residente deveria, já não está atendendo aos propósitos. O fellow, ele foi feito especificamente para aprofundar uma área de interesse. O que tu tens que fazer? Tu sai da tua residência com uma boa formação geral de tudo, mas tu pode querer te aprofundar, sei lá, em robótica, ou disfunção miccional, urologia feminina, fazer realmente daquilo a tua área principal de atuação. Para isso, serve os fellowship, né? Para isso, para tu te aprofundar. Mas jamais deve ser encarado como, já que eu não consegui aprender tudo, eu vou ter que fazer porque minha formação ficou deficiente, né? Então, acho que a SBU entrar também nesse credenciamento mostra que nós também temos essa preocupação que tu estás falando, né? Que se mantém a residência como uma formação básica suficiente para tu ser um urologista bom, qualificado, né? E se tu quiser aprofundar numa determinada área, estão aí as oportunidades, né, para desenvolver isso aí. Legal. E, nossa, e o fellowship, assim, até puxando um gancho do que foi a pergunta do Pedro da sua resposta, doutora, a senhora fez um fellowship, né? A senhora fez um fellowship no Canadá. Como que você via, até por que você decidiu e optou por fazer esse fellow, mas como que a senhora enxerga a importância do fellowship hoje para o jovem urologista, né? Na formação dele? O urologista precisa de um fellowship para complementar sua formação, precisa de um fellowship para ingressar em um mercado mais competitivo. Qual que é a importância do fellow? Qual foi a importância do fellow lá atrás na sua formação e se ela se mantém hoje e qual é a sua visão da importância do fellowship hoje?
Acho que isso aí também é um ponto. Eu acho que, assim, dado a complexidade da nossa especialidade e, assim, cada vez com maior volume de conhecimento, de necessidade de conhecimento profundo, às vezes, para tu realmente te sentir confortável e atender todas as situações, é bem possível que, com o tempo, ou vai aumentar o número de anos de residência, ou vai ser necessário algum fellowship se tu quiser te diferenciar numa determinada área. Por exemplo, eu quero me dedicar à urologia feminina, né? Tu podes fazer, né? Mas assim, talvez para tu pertencer a um meio mais seleto, tu vai ter que buscar uma formação complementar, tu vai ter que buscar que isso faça parte realmente de uma parte sólida da tua formação, vai ter que te dedicar mais a isso aí. Não é obrigatório, não penso que seja, né? Por exemplo, tu tem que sair da tua residência capacitado para fazer a maior parte das coisas, mas tem algumas situações, por exemplo, que talvez a ultra especialização possa realmente fazer a diferença. Isso não é só na urologia, em quase todas as áreas. O oftalmo tem isso, o especialista em retina, em córnea, né? Então a medicina realmente se transformou um campo de atuação bastante complexo. Mas, então, se eu acho que tu quer ir para a parte acadêmica também, tu quer te dedicar à parte acadêmica, talvez tu tenha que dedicar, então, um ano extra, pelo menos, para poder te aperfeiçoar em uma área. Se tu te aperfeiçoar numa área específica, provavelmente tu vai ter mais convites para falar ou para participar nos congressos, né, do que se tu for um urologista generalista, né? Então, quem pensa em seguir nessa linha aí, eu recomendaria que realmente continuasse a se aperfeiçoar em alguma coisa. Não é obrigatório, como eu falei, mas é uma tendência, né, do mercado também e da carreira universitária, por exemplo, né? Se vai fazer no exterior ou não, acho que aí depende, nós temos ótimos serviços aqui no Brasil também. Na época, eu tinha um sonho muito grande de fazer um tempo no exterior. O nosso chefe já dizia para a gente, quando a gente não sabia alguma coisa, ele dizia, vocês têm que viajar mais, e a gente não tinha dinheiro para isso, mas ele dizia, vocês têm que viajar mais, vocês têm que viajar mais. Residente viajar é difícil, né, doutor? É uma coisa assim que não tem, não casa, né, a ideia com a outra. Aí, então eu pensava, bom, vou ter que viajar mais, vou ter que ver o que fazem lá em outras partes do mundo, né? E eu concorri, então, a uma bolsa, né? Na época, a minha bolsa me dava tinha que designar 3 locais, e um deles foi a McGill, lá na universidade, onde eu tinha alguns contatos do professor, e aí eu fui para lá, e foi muito bom, porque lá estava iniciando a técnica de prostatectomia radical que hoje em dia a gente faz, e o PSA, historicamente, estava iniciando a ser utilizado, né? Então, para mim, foi extremamente importante. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a fazer a técnica de nervo sparing, sabia usar o PSA muito bem para a época, né? Então, foi um diferencial, assim, já no meu grupo, ter chegado com esses conhecimentos. Então, foi bastante proveitoso. Sem falar a experiência de morar em outro país também, algo bem interessante, né? Certo. Doutora, deixa eu perguntar aqui para a senhora, quando e por que surgiu o interesse em fazer parte da SBU? Quando foi que a senhora viu que tinha necessidade de estar mais próximo ali ainda nessa parte aí administrativa, nessa parte De gestão, né? de gestão? Ah, sim. Então, Inclusive, na pesquisa aqui, eu encontrei que a senhora faz parte da SBU como gestora mesmo desde 2016. Não sei se isso mesmo, é isso é isso aí. aí. Muito bem. Então, eu sempre participei muito dos congressos, às vezes me convidavam também para
para participar de alguma coisa nos congressos, mas assim, participar da vida associativa, eu não tinha noção, não sabia realmente como seria. Aí, em 2016, até uma urologista, a Nancy, que foi a primeira urologista aqui do nosso estado, ela era presidente da seccional, e ela me convidou até para um cargo bem assim, simples, não fazia parte da diretoria, era uma recém-criada comissão científica. E eu aceitei o desafio, né? As minhas filhas já estavam um pouco maiores, então já não demandava muito assim da minha presença o tempo todo, né? Então eu aceitei e foi uma experiência incrível, porque eu vi que eu poderia, nessa comissão científica, contribuir de uma forma bem significativa para a formação de todo mundo, né? A minha, de todo mundo. Então comecei a criar alguns eventos que deram muito certo, e quando a coisa dá certo, a gente se entusiasma, quer fazer mais coisas, né? E depois me convidaram para fazer parte da próxima diretoria, eu entrei com o Fornari, e isso desde 2016 para cá, então um cargo leva o outro, que leva o outro, acabei chegando na Nacional, e lá, então, encontrei um terreno muito fértil. Na época, com o professor Pompeu, o Rony, vocês devem conhecer o Rony de Carvalho, é outro que também o dia dele tem umas 48 horas, mais ou menos, né? Então, a gente trabalha muito e hoje em dia a gente trabalha tão junto, tão afinado, que quando ele está falando um negócio, eu já estou falando outro e complementa, assim, né? A gente trabalha, inventa muita coisa. Mas então, a vida associativa, ela é muito interessante, não só pelas amizades que tu faz, mas por toda a possibilidade de realização, de colocar a tua criatividade, de perceber onde é que pode estar, onde é que os teus colegas podem estar necessitando de alguma intervenção, de alguma ideia nova. Então, para quem gosta dessa coisa, da parte científica, e de criar, de organizar, é um local muito interessante. Até recomendo, vejo que vocês também gostam, aí vocês estão criando coisas e eu acho que vocês vão ser o futuro aí mesmo da nossa sociedade. Aconselho fortemente a chegar bem próximo para a gente trabalhar juntos aí, porque tem muita coisa para fazer e dá muita satisfação realmente poder produzir e deixar um legado, né? Inclusive o Papo de Ouro se põe à disposição aí da SBU para participar dessa questão importante. E, bom, eu queria também perguntar, voltando para a sua parte de atuação mesmo na urologia, como cirurgiã e consultório, como que a senhora se prepara para um caso desafiador? Então, amanhã vai ter uma cirurgia complexa, um caso mais diferente e tal, exame de imagem com alguma questão que não é visto muito comumente com alguma frequência. Então, como que a senhora se prepara para esse caso desafiador que a senhora vai enfrentar? Isso eu sempre procuro me preparar mesmo, acho que essa é a palavra, né? Eu procuro me preparar. Então, lembrando de alguns casos recentes, por exemplo, uma linfadenectomia de resgate depois de uma prostatectomia radical, paciente jovem, 50 anos, tinha o PET-CT mostraram 3 áreas que acenderam, e eu precisava fazer uma linfadenectomia, resolvi propor para ele uma linfadenectomia, ele já é um paciente que estava resistente à castração, já tinha feito radioterapia, uma situação dramática, filho pequeno, né? Então, todas aquelas situações que envolvem esse momento que tu tem que tomar decisões não usuais, né? Então, um paciente já operado com radioterapia e tudo, então me concentrei naquele caso, eu fui até a radiologia, nós estudamos bem a localização, fiz marcações no paciente, estudei bem o que eu deveria encontrar pela frente, preparei meu time para isso, e a gente operou esse paciente, foi tudo aquilo que a gente planejou, onde estavam as lesões, onde estavam os linfonodos, a gente achou e ampliou e conseguiu remover tudo, então foi uma satisfação muito grande ter conseguido um planejamento que fez diferença, né?
Então, normalmente é isso. Acho que é a questão de planejamento, discutir com outros colegas também. A gente não detém todos os conhecimentos, às vezes uma cabeça que está por fora, ela ajuda a te clarear a tua, né? Então, é importante que tu tenha humildade sempre, né? Conserve uma humildade de poder aprender sempre, discutir. No meu consultório eu tenho o privilégio de ter 4 urologistas, um deles é meu irmão, até que é urologista também, os outros são meus colegas de residência. Que legal. Né? Que a gente continua junto aí desde a época da residência, então a gente discute coisas juntos. Então sempre tem que ter algumas pessoas que tu discute casos quando eles realmente são mais desafiadores. Isso não necessariamente tu vai seguir o que o outro te falou, mas só a discussão às vezes já te propicia uma reflexão e tu exercício mental, né? Um exercício mental. Estudar, né? Estudar, procurar aquele caso, ver se alguém já teve igual, o que se faria nesse caso, aprender diferentes técnicas. É bom tu não saber uma técnica só, é sempre importante que tu tenha um coelho na cartola, uma carta na manga, para resolver alguma situação imprevista, né? Nem tudo funciona daquela forma categórica. Então, eu costumo me preparar assim. E eu sou uma pessoa, não posso dizer religiosa, eu sou espiritualizada, então eu sempre procuro, antes da cirurgia, dar uma parada, enquanto eu estou ali me preparando, o paciente sendo preparado, eu faço uma prece, isso me ajuda a ter calma, a serenidade, Legal. Não ficar afobada ali na hora, né? Muito legal, muito legal. Então... É uma das formas de se concentrar também, né? Isso mesmo, é uma forma de se concentrar. Doutora Karen, a gente aqui, enquanto host desse podcast, a gente tem uma posição muito privilegiada, que a gente tem tido a oportunidade de conversar com grandes nomes e, de certa forma, ter a liberdade de perguntar o que a gente quiser. Então, fazendo exercício a isso, vou fazer uma pergunta um pouco reflexiva para a senhora. O que a doutora Karen de hoje falaria para a doutora Karen, que estava ali no R5, próximo de se formar? Se a gente tivesse um WhatsApp que a gente pudesse mandar para aquela época, o que a senhora falaria para ela? Essa é uma boa pergunta. Às vezes eu fico pensando nisso também, né? Na verdade, acho que poucas coisas eu mudaria, mas, por exemplo, algumas cirurgias eu teria tratado de fazer mais daquela cirurgia. Às vezes a gente não percebe, a gente está cansado, às vezes a gente pensa assim, não vai dar agora, mas vai dar depois. Então, algumas cirurgias eu teria feito maior volume, então não teria me poupado em nada. Eu praticamente não me poupei, mas teria me poupado menos ainda, né? Então, acho que esse é o momento. Se tem coisa para acontecer, se tem situações difíceis para enfrentar, não tem momento melhor do que tua residência. Então, assim, vamos lá, né? Vamos cansar, mas a gente é jovem, a gente dorme pouco, a gente acorda, a gente não tem problema de coração. Então, esse é o momento de sangrar, de tu parar o sangramento, de ter caso difícil, de ter que ir 1000 vezes no hospital para acompanhar. Né? Então, assim, eu não me pouparia em nada. Né? Não me poupei, mas me pouparia menos ainda. Acho que alguns casos, por exemplo, eu poderia ter cavado, mas alguns casos, a gente chamava de cavar, né? Tipo assim, tá passando por ali, né? Poderia ter dado um jeito de ajeitar a agenda para poder ter mais oportunidade naquele sentido. Então, acho que isso é uma coisa que eu teria feito. Eu acho que, no mais, assim, eu acho que todo o resto foi muito bom. Foi muito bom, eu fiz grandes amizades, guardo irmãos, né? Acho que os meus residentes são como irmãos que eu ganhei, né? Amigos e irmãos para sempre. Todas as vezes que a gente não dormiu, não comeu, não namorou, nem nada, isso acaba ficando tudo para trás, porque acho que, estou olhando para trás, o saldo é muito positivo de tudo, né? E tem história para contar, a gente acaba tendo histórias que enriquecem a vida da gente. Então, acho que de todas as coisas é isso. Se eu pudesse dizer alguma coisa para mim, eu teria me poupado menos ainda, né? Então, teria feito
mais ainda. Nossa, um baita insight, uma baita questão aí que hoje a gente está passando por esse sofrimento aí, essa etapa, né, de formação, que a gente sabe que é corrido e a gente quer de alguma forma dar aquela respirada, né, com certeza, mas de uma pessoa assim tão bem formada e tão importante assim na urologia, que sangrou e olhar para trás e achar que tinha mais um sanguinho para sangrar, isso é muito motivador assim até para a gente, e inclusive o Pedrão falou, a gente tem até uma posição privilegiada de poder estar recebendo essa mentoria de primeira aqui, assim, uma coisa que a gente consegue absorver, igual o Joca falou, de deitar e acordar mais empolgado para o nosso dia a dia. Então, muitíssimo obrigado por esse insight. E já aproveitando também, se sangrou tanto assim, o que a senhora gosta de fazer fora a urologia? A senhora tem algum hobby? A senhora gosta de sair, gosta de viajar? Tem alguma coisa que você faz? Gosta de ler livros fora a urologia? O que você faz além da urologia? Sim. Bom, durante a residência, eu sempre dava um jeito de ir nadar, né? Então, eu gostava muito de nadar na residência. Então, tinha uma hora assim que eu dava um jeito de nadar. Eu gostava de estudar línguas também. Então, eu estudei francês durante a residência, que me rendeu. É uma época ótima para tu aprender línguas. Tu grava muito, né? Ficou para sempre, assim, é uma língua que incorporou muito. Então, eu gostava disso, estudar línguas, gostava de nadar, eu gostava de artes também, mas isso eu pouco pude me dedicar a artes manuais, né? Então, a cirurgia também ocupa uma boa parte desse gosto, né? Hoje em dia, o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de viajar. Eu estou viajando, já estou pensando na próxima viagem. Então, assim, eu prefiro, em vez de talvez ter um carrão, eu prefiro guardar aquele dinheiro para fazer uma viagem. Eu gosto de lugares exóticos, Islândia, sei lá, África. Eu gosto de conhecer os lugares, eu gosto de conhecer o povo, a cultura. Eu não gosto de viagem empacotada, não gosto de viagem assim, clichê, né? Eu gosto de inventar viagens que me tragam um retorno humano também da experiência, né? Então, minha família também é toda meio viciada em viagens, então a gente viaja quando Tem possível. companhia para isso. Tem companhia para as loucuras. Eu gosto de ler as coisas muito variadas, então eu leio poesia, eu leio política, eu leio sobre viagens mesmo, culturas. Então, eu estou sempre lendo alguma coisa. Se eu perco o sono de madrugada, o celular é ótimo, porque a gente tem sempre um livro com luz, né? Então, eu sempre leio alguma coisa. É verdade. Então, gosto muito disso aí. Ainda tem algumas coisas que eu gostaria de desenvolver, né? Eu tenho várias coisas que eu gostaria, mas essas, no momento, são as que me ocupam, né? Assim, faço academia, todo mundo tem que fazer. Isso é uma coisa que eu diria para vocês, né? Algum tipo de atividade vocês devem fazer, uma coisa que vai ficar para vocês, né? Isso, por mais que um tempo tu fique sedentário, depois, se tu tentar resgatar, tu vai conseguir melhor do que alguém que sempre foi sedentário. Então, invistam nisso aí, mesmo que pareça pouco, 30 minutinhos, 20 minutinhos, mas não deixem de fazer isso aí, por pior que esteja o cansaço, né? Mas eu gosto disso aí, gosto dessas coisinhas assim, e da minha família, eu gosto muito, curto muito a minha família. O Pedrão tá acordando 5h30 da manhã aí, não queria explanar isso aí, mas o Pedrão Estamos tá tentando, resgatando. É difícil, mas é bom. Não é fácil, não é? Doutora, assim, tentando fazer um gancho aqui, mas é muito inspirador ver a senhora falando, porque nitidamente a gente vê o amor que a senhora tem pelo que a senhora faz e o quanto que a senhora se preocupa com tudo e tão caprichosa. Só da maneira de escutar a senhora falar, a gente já consegue perceber tudo isso. E foi uma baita oportunidade da gente receber ótimos insights, um ótimo bate-papo. Eu acho que a nossa audiência vai se beneficiar muito em escutar essa conversa aqui hoje. Com certeza. E já caminhando para o fim aqui do nosso episódio, primeiro agradecer a senhora e novamente externar a admiração que a gente tem pela senhora. E a gente tem uma tradição aqui,
que é a pessoa que participa do podcast indicar um próximo convidado. Opa. Então eu passo a palavra para a senhora e já peço a indicação também para o próximo convidado. E já vou deixar um apêndice, se possível, né? Indicar uma convidada, né? E Uma convidada. seria interessante, seria bacana. Olha, bacana. Eu posso dizer isso depois ou tenho que dizer agora? Pode ser depois. Então tá. Não, vamos pensar assim, vamos fazer isso aí, com certeza. O maior prazer. Então é isso, doutor. Pedrão, igual o Pedrão falou, eu já tinha comentado antes. O Pedrão praticamente disse o que estava na ponta da minha língua e com certeza que o Joca está pensando também. Essa conversa e ver a forma como a senhora fala sobre tudo. Sabe aquele carinho de mãe? Sabe aquele carinho de mãe? Parece, a gente se sentiu bem acolhido e aconchegante nessa conversa incrível. E a gente então está na nossa reta final aqui do nosso bate-papo. Queria agradecer grandemente mais uma vez por aceitar o convite e fazer e também ter o cuidado de participar dessa nossa conversa. Foi uma honra e um prazer conhecer um pouco mais a senhora. E é isso, gostaria de agradecer, queria passar a palavra para o Joca também para ele fazer seus agradecimentos. Igual a senhora falou, tem muitos assuntos para conversar, então com certeza teremos outras oportunidades de ter mais algum bate-papo aí para frente. É muito assunto, doutora. Eu tô acordado desde 5 horas da manhã. Hoje foi um dia punk na residência, um monte de cirurgia, estresse, visita, enfim, toda aquela rotina de residência e ainda tô meio adoentado. E quando a gente chega em casa e tem uma oportunidade de ter essa entrevista com a senhora, dá aquela renovação que a senhora não tem noção, assim. A gente já fica empolgado e já quer no outro dia voltar para a residência e fazer o melhor. Então, assim, eu agradeço demais pelo bate-papo, foi muito renovador. A gente dá aquela renovada na bateria. É muito bom escutar isso de uma pessoa tão experiente como a senhora e que, com certeza, ainda vai ter muita coisa para acrescentar em umas próximas entrevistas. Olha, o que eu vou dizer para vocês? Eu fico realmente até muito emocionada mesmo, assim. Isso que tu falaste, o sentimento um pouco materno, eu acho que corresponde à realidade. Eu olho vocês, esses rostinhos, assim, sabe? Eu tenho o maior carinho por vocês e, assim, desejo melhor para vocês, que vocês sejam grandes, que vocês sejam grandes médicos, que contribuam muito, que ajudem muita gente, que se quiserem ir para a sociedade, vocês façam a sociedade ainda maior do que a gente vai conseguir fazer. Então, assim, que na vida pessoal vocês também sejam realizados, né? Que vocês tenham essa perspectiva de uma vida completa, uma vida rica, né? Que acho que é o que faz valer a nossa existência, né? Então, fico muito feliz pelo convite, fico muito grata também pelos momentos que vocês proporcionaram. Também fiz, enquanto vocês me perguntavam, eu ia refletindo, então acho que é uma coisa de mão dupla, né? A gente fala, a gente aprende, a gente pensa. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, doutor, e assim, não teria como a gente finalizar nossa primeira temporada aqui do Papo de Ouro de uma maneira melhor como essa. Foi nossa primeira rodada de entrevistas, a gente quis trazer grandes nomes, pessoas inspiradoras e trazer algo além da urologia que faça a gente refletir sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa prática, sobre a situação da nossa especialidade. Então acho que a gente fecha aqui com chave de ouro nossa primeira temporada e em breve continuaremos, né? O lema que a senhora disse, né? A SBU não para, isso aí também é algo muito motivador, a gente vê que a senhora também não para e a gente também segue por aqui. Então, agradecer aos nossos ouvintes que compartilharam desse primeiro capítulo aí da história do nosso podcast e convidar a todos a seguirem nossos canais nas diversas plataformas e também seguir a doutora Karen, se a senhora quiser deixar o seu @no Instagram e também SBU. Sim. Karen Jäger Anzolch, né? Esse é meu Insta ali. Às vezes eu não posto tanto, porque eu estou postando para a SBU, mas será um prazer enorme ali
fazer contato com vocês, espero encontrar vocês ali também. E desejar sucesso a esse programa bacana que vocês criaram, que façam diferença aí. E, sem dúvida, vão fazer outras coisas. Muito bom. A gente se encontra Show, nos doutora. congressos aí esse ano e Isso vamos Deus nos quiser. encontrando por aí. Muito Isso obrigado. mesmo. Muito obrigado, doutora. Uma boa noite. Uma boa noite. Vou printar aqui, hein? Vou printar aqui. Vai gente, tirar então. foto. Nós Vamos vamos bater a interromper. foto, vamos bater a Verdade. foto. Eu vou Vamos